Olá! Sabe, é curioso pensar como algumas figuras conseguem estar bem ali, no olho do furacão do poder, e mesmo assim saem sem um pingo de culpa. Como isso é possível? Bom, hoje a gente vai fundo numa arte, uma arte bem sutil e, vamos combinar, perigosa. A de ter influência total, mas mantendo sempre aquela carinha de inocência. E para entender isso, a gente vai usar um estudo de caso que é, olha, fascinante. Mantenha as mãos limpas. É isso. Essa frase, ela é a regra de ouro. Parece simples, né? Mas por trás dela tem toda uma filosofia de poder. Uma filosofia que só quem entende de verdade o jogo da influência consegue dominar. E a lição principal é que, nesse jogo, o que parece ser, muitas vezes vale muito mais do que o que realmente é. Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte. A gente começa com o verdadeiro mestre das sombras. Depois a gente vai decifrar o manual de estratégias dele, entender a arte por trás disso tudo, e no final a gente vai ver como isso vai muito além da ficção. E para a gente mergulhar de cabeça nessa arte, o nosso estudo de caso não podia ser outro. Pat Baelish, o famoso Mendinho de Game of Thrones. Olha, sério, é difícil pensar em um personagem que personifique melhor essa ideia de manter as mãos limpas. A grande sacada do Mindinho é justamente essa dualidade. Porque por um mundo, ele é o quê? O conselheiro leal, civilizado, a voz da razão, né? Mas por trás das cortinas, bem longe dos olhos de todo mundo, é ele. É ele quem está puxando as cordinhas, arquitetando os conflitos, as mortes, as tragédias que movem todo o jogo. Tá, mas como ele consegue fazer isso? Qual é o segredo? Bom, tá tudo na metodologia dele. O Mindinho nunca suja as próprias mãos. Nunca. Ele só sussurra a ideia certa, sabe? No ouvido certo. E aí, ele senta e observa os outros executarem os planos por ele. Enquanto o caos toma conta e todo mundo se suja de sangue, ele fica ali, na dele, à margem, com a imagem intacta, sempre pronto para chegar e oferecer seu conselho sábio. Olhando assim, parece uma teia de manipulação super complexa, né? Mas a verdade é que, no fundo, ele segue um manual. Um manual até que bem simples. Vamos então decodificar essa estratégia do Mindinho em 4 passos bem diretos. O método Baelish é simplesmente genial. Primeiro passo, construir uma fachada. Uma reputação de lealdade, de civilidade, para ganhar a confiança de geral. Passo 2, manipular das sombras. Ele move as peças, mas deixa os outros fazerem o trabalho sujo. Agora, o passo 3 é crucial. Ter sempre um bode expiatório. Se o plano der errado, a culpa já tem um nome. E o passo 4? Se der certo, ele só colhe os frutos discretamente. Ninguém nem percebe que foi ele. Então, no fim das contas, o grande segredo é esse: manipular sem se comprometer. Pensa bem, ele planta a semente, cria a oportunidade e depois, dá um passo para trás. Deixa os outros carregarem o peso das ações, o risco, as consequências. É basicamente a delegação de risco mais perfeita que existe. Mas o que a gente viu com o Mendinho não é só uma tática de um personagem de ficção, sabe? É um princípio de poder que, inclusive, tem um nome. Então agora, vamos definir a essência dessa arte. Basicamente, o princípio das mãos limpas é a arte de usar os outros como um escudo. É isso. O objetivo final é sempre desviar a responsabilidade, para manter a imagem impecável, intacta. A chave aqui não é não fazer nada, não é inação, é agir, mas através de outras pessoas. E olha, o Mindinho não tá sozinho nessa não, longe disso. Depois que a gente entende esse padrão, a gente começa a ver ele em todo lugar. Então, vamos dar uma olhada em outros jogadores que também são mestres nesse mesmo jogo. É impressionante como essa tática é universal. Pensa só no Light Yagami de Death Note. Ele mantém aquela fachada de estudante genial, perfeito, enquanto comete assassinatos em massa à distância. Ou então o Frank Underwood de House of Cards, que é um mestre em manipular o sistema para que os inimigos dele se destruam sozinhos. As táticas podem até ser diferentes, mas o princípio é exatamente o mesmo. O poder vem das sombras, e as mãos continuam limpinhas. E é aqui que a gente chega no ponto central de tudo isso. Porque essa arte de manipulação, ela não fica só na ficção, de jeito nenhum. As lições, as estratégias, elas são super relevantes no mundo real. Um mundo onde, vamos ser sinceros, o poder da imagem é tudo. Mas por quê? Por que essa arte funciona tão bem? O que faz dela algo tão eficaz? A resposta é, ao mesmo tempo, simples e muito poderosa. É porque, em qualquer estrutura de poder, uma reputação limpa é o ativo mais valioso que existe.
ponto. É ela que constrói confiança, que abre portas, que dá uma legitimidade que a força bruta jamais vai conseguir comprar. É como se fosse a moeda mais forte de todas. Mas que ninguém se engane, essa reputação impecável raramente vem de uma ausência de falhas, viu? Ela é construída. Construída com base na habilidade de transferir a responsabilidade para outra pessoa, de esconder muito bem os próprios rastros, de desviar o foco. No final do dia, não é sobre ser perfeito, é sobre ser mestre em gerenciar a própria imagem. E tudo isso nos leva à lição final. A grande lição que está lá no coração do jogo do poder. Aquela batalha eterna entre a percepção e a realidade, entre o que é de verdade e o que só parece ser. Se tem uma coisa que a gente aprende com figuras como Peter Baelish é o seguinte: nos jogos de poder não basta só ganhar. É preciso parecer irrepreensível enquanto se ganha. Porque, né? Vamos pensar. Uma vitória que acaba com a sua reputação, no final, pode não valer absolutamente nada. E isso deixa a gente com uma última pergunta para refletir. Nesse grande tabuleiro do poder, o que será que importa mais? A vitória? Ou a aparência de que não se tem culpa de nada? A resposta para essa pergunta talvez defina a própria natureza do poder.